Mudança. Uma das palavras que melhor define o mundo em que vivemos. Já nós, seres humanos, podemos ser definidos pela palavra transformação. Não foram poucos os momentos em que a capacidade de se adequar a condições adversas permitiu à humanidade continuar sua existência no globo terrestre. No século XX, a sociedade passou a ter informação como nunca antes. Os avanços tecnológicos tiveram um papel fundamental, assim como as novas estruturas sociais. Esta configuração preparou o terreno para a chegada do século XXI, a era da sociedade do conhecimento. Mas, nas últimas décadas, o ritmo dessas mudanças começou a acelerar, surpreendendo muita gente. No meu tempo, digamos assim, não tinha, né? A gente vim conhecer, vim ter acesso diariamente a um computador há 7 anos. Porque eu comecei a trabalhar nisso, então a gente teve mais acesso pelo meu trabalho, né? Agora, aqui em casa é o Gabriel, o mais velho. É o que mais fica no computador, é o que mais usa, né? As meninas, a Emanuele, que é a do meio, né? Ela até usa para pesquisas e tal. A Laurinha já é joguinho, coisa assim. Em todas as grandes transformações da história, o distanciamento cultural entre as gerações fica mais acentuado. Hoje, por exemplo, as gerações mais recentes já apresentam aptidões diferentes das de seus pais. A influência das marcas, do cinema, das redes, das guerras, esporte, da mídia, da economia e tudo mais forjou uma nova consciência humana. É uma forma diferente de pensar e sentir o mundo ao seu redor. O mundo cada vez mais interligado, dinâmico, rápido e tecnológico. A escola como um lugar idealizado, essa escola convencional, acabou. Hoje os meios de comunicação, os meios informáticos, diluíram a escola, portanto ela é hetero. Não importa onde eu estou, nem a hora, nem o dia, se é noite, isso aí acabou. Tempo e espaços foram reconfigurados após a modernidade. O tempo moderno acabou, aquele tempo pendular acabou. Nós vivemos hoje na flecha do tempo, ou seja, o pêndulo é um símbolo, né, de um tempo que não existe mais no conceito. Hoje o novo conceito de tempo é o tempo como flecha, que vai avançando e não é reversível. E por isso que eu digo, essa encruzilhada que nós estamos de renovarmos, alunos, professores, toda a comunidade acadêmica, interior e também externa da universidade, é um momento esplêndido para nós, então, retomarmos a educação universitária e fazê-la avançar. E no meio deste furacão de transformações, como fica a educação? Hoje, a situação do ensino no Brasil não é boa. Em uma comparação feita entre os 40 países que mais crescem economicamente no mundo, o nosso ficou em penúltimo lugar na qualidade da educação. Mas por que isso? Há conhecimento, que nem sempre é conhecimento. Muitas vezes é a informação que nos produz expert em opinião, não necessariamente em conhecimento. E ali o papel tão importante da escola ainda. Mas esse estudante, ele vem com novas ânsias. Então nós precisamos recriar a escola e recriar o próprio professor. Porque não podemos mais ter uma postura de transmissão de conhecimentos historicamente repassados. O que era comum, por exemplo, na educação ou na universidade, que alguns autores, a exemplo do Santos Filho, ele fala na universidade pré-moderna, né, na qual sequer tínhamos a imprensa. Então imaginem a mudança que a gente vive. A pedido da revista brasileira Info, os professores e especialistas Luli Redferrer e Gil Giardelli criaram uma lista com as 10 tecnologias que irão revolucionar a maneira como aprendemos. Os consoles da nova geração estarão preparados para lidar com a lógica de rede. E
Consequentemente, a educação tem um grande potencial nos jogos. Segundo os especialistas, o uso dos ambientes didáticos virtuais estimulam decisões rápidas, gerando uma cultura de eficiência. Empresas do mundo todo estão desenvolvendo produtos que permitem a captação de dados, como esta pulseira. Ela permite ao usuário monitorar suas atividades físicas, gerando uma base de dados para estudos da área da saúde. A educação pode tomar posse deste equipamento para exercícios relacionados à geopolítica e às engenharias, bem como em atividades científicas diversas. Plataformas computacionais livres, com programação aberta, podem estimular estudantes das áreas da informática a desenvolverem seus próprios sistemas, o que pode impulsionar o empreendedorismo entre os estudantes e fomentar a distribuição de conhecimento gratuito. Estes aparelhos podem concentrar milhões de informações em si, o que facilita a didática e muda a percepção textual do conteúdo para a elaboração da aula com dinâmicas multiplataformas e conectadas em rede. Na organização em rede, o conhecimento e os processos produtivos ganham força com a colaboração, sem limites geográficos. Os projetos podem ser desenvolvidos em conjunto em tempo real. A aula não tem fim. Com plataformas na internet, o aluno continua sendo estimulado a estudar em horários opcionais. Cria-se o costume da busca pelo desenvolvimento de projetos alternativos e aprimoramento técnico, assim como aprendizado em rede. Estudar também é praticar. Diversas plataformas poderão envolver as salas de aula e transformá-las em grandes laboratórios de experiências e vidas. Elas ajudam a compreender melhor os relacionamentos pessoais, as intervenções cirúrgicas, a administração de empresas e cidades e muito mais. Robôs podem simular sintomas, ajudando os estudantes de medicina e enfermagem nos treinamentos. Podem ser utilizados com interações nas áreas educacionais, governamentais e empresariais. Novos sistemas podem analisar métricas e criar recomendações individuais, que servem para adaptar o processo de ensino-aprendizagem de acordo com o histórico e as necessidades de cada aluno. Embora todas essas tecnologias ainda não façam parte da realidade da maioria das instituições de ensino brasileiras, algumas fagulhas de esperança surgem no horizonte. Bom, quando eu comecei a estudar, a tecnologia principal era a máquina de escrever, a máquina da datilografia. Porque esse é um processo que nos surpreendeu, nos pega, foi tão rápido, olha, em 90 não tinha nada, hoje tem tanto. Em um mundo de rápidas mudanças e novos paradigmas, a necessidade de transformação nunca foi tão necessária, principalmente na área da educação. Que para aderir às novas tecnologias, não basta substituir a lousa pelo tablet, por exemplo, e continuar tendo uma postura de transmissão, de reprodução. Eu vejo que antigamente os professores, eles eram praticamente os únicos detentores de informação, então a tua principal fonte de conhecimento era no professor. E hoje isso mudou muito, porque a gente está vivendo um processo de revolução digital, de globalização, e os alunos também têm acesso a muitas informações, a muito conteúdo que a gente não tinha antigamente. Então acho que o processo educacional ele também caminha para essa trajetória, para o aluno também contribuir com esse conhecimento e também participar mais ativamente do processo educacional. Uma das dificuldades que a gente tem é conhecer, se preparar e conhecer o modo de funcionamento. O que a gente pode fazer? Como fazer? Eu acredito que o maior desafio é com o professor e os profissionais que atuam nas salas informatizadas. A sala de aula, ela parou um pouco no tempo, né, de forma que as únicas tecnologias que entram são o canetão, o giz, o livro,
né, a carteira, né, mas ela não vai segurar por muito tempo tecnologias muito ricas que estão surgindo, que não vão parar de surgir e que vão entrar na sala de aula com força total, ampliando a sala de aula, né, derrubando suas paredes e ampliando para o mundo todo aquilo que acontece ali dentro. Uma sala de aula geometricamente traçada, com carteira geometricamente organizada, com professores geometricamente postados, com alunos geométricos, isso aí não é coisa pra gente. Eu prefiro a teoria da complexidade e até a teoria do caos. Nós somos seres auto-organizacionais, seres caóticos, e portanto que não correspondemos a essa preconizada ordem moderna em que nós estamos colocados. O que se valorizava? A transmissão, a retórica, a repetição, a argumentação, né? Nesse novo paradigma, o acesso é muito fácil. Então não basta ter a informação. Nós precisamos saber buscá-la, renová-la e transformar essa informação em funções psicológicas superiores, ou seja, em habilidades de lidar com o inédito. Essa é a grande mudança. A tecnologia assumiu um papel que nunca tinha tido antes. A experiência ela não se troca, ela é única, ela é vivida. Não é aquilo que acontece, é aquilo que me acontece, que me transforma, que me toca. Nesse sentido, a aula ela precisa propiciar isso, que o estudante produza experiências, que ele seja ativo na construção do próprio conhecimento. As necessidades, seja para um jovem que está entrando na escola, seja para um jovem que está saindo do ensino médio, entrando na universidade, seja para um professor que está atuando, é a visão constante de que o mundo está em movimento, o mundo não para, o conhecimento não para, ele nunca parou e nunca vai parar. Então, antes de mais nada, se você aceitar de que as coisas não param de evoluir, de mudar e que as mudanças elas não vêm com um manual de instruções, né? Nenhuma tecnologia, nenhum instrumento vem com um manual de instruções dizendo essa é a forma correta, essa é a forma errônea de utilizar, né? Se cada um entender que o instrumento está aí e que o uso que ele vai fazer vai dar essa credibilidade ou não para a tecnologia, eu acho que é um grande passo. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Ensino da Universidade de São Paulo mostrou que o uso de ferramentas tecnológicas educativas melhoram em 32% o rendimento dos estudantes em matemática e física, em comparação aos conteúdos trabalhados de forma expositiva em sala de aula. Foram utilizados recursos tecnológicos que permitem a interação com o conteúdo, como animações, simulações e jogos. Mesmo assim, a tecnologia continua sendo apenas um meio e não um fim. E às vezes a gente até, por não saber dominar, não conhecer, não ter preparação, às vezes a gente fica no tradicional, né? Iniciativas que aplicam o método da Flipped Classroom ou sala de aula invertida, como na Clintondale High School, localizada nos Estados Unidos, estão tendo uma melhora significativa no desempenho dos alunos nas disciplinas de matemática e inglês. A escola possui um site, onde estão diversos conteúdos, como vídeos e textos disponíveis em versões para web, iPad e iPod Mobile. Os alunos assistem a palestras em casa, seguindo o seu próprio ritmo de aprendizado, além de se comunicar com os professores e colegas, que também se encontram online. No dia seguinte, na sala de aula, os alunos discutem tudo o que viram na noite anterior. Manifestações históricas pelo país, onde milhares de pessoas se reuniram para reivindicar melhorias em várias áreas, inclusive na educação. Agora, é a hora de torná-las realidade, de buscar consciência e investir em ações que contribuam para que o Brasil tenha uma educação inovadora, de qualidade e de olho no futuro.
Então são mudanças que precisam vir ao nosso encontro, mas com certeza com esses valores da educação, que eles são, eu diria, tradicionais, também preservados, né? Não vamos jogar fora o bebê com a água do banho, como a gente diz, né? Então o conhecimento, a experiência que o professor, que é adulto, tem, ela precisa ser valorizada, ela deve ser. O mundo precisa de pessoas que saibam se adaptar, que saibam perceber as mudanças e, principalmente, evoluir junto com elas. Mas e você? Já sabe como participar dessa transformação? Reflita, mas no final, não deixe de agir.